Você já pensou que o salvador da sua horta pode estar agora mesmo na prateleira da sua cozinha, custando apenas alguns centavos? Hoje nós vamos falar sobre como cultivar pepinos perfeitos. Mas eu garanto que você vai se surpreender com o que eu tenho para contar. Você provavelmente já ouviu dizer que para ter uma colheita farta, é preciso comprar produtos químicos caros na loja de jardinagem. Mas e se eu te disser que isso é uma grande mentira? A verdade é que os melhores jardineiros do mundo usam um pó branco muito comum para proteger e turbinar o crescimento dos pepinos. Sim, nós estamos falando do bicarbonato de sódio. Neste vídeo, eu vou te revelar o segredo pouco conhecido que salva plantações inteiras da morte certa. E eu aposto que até o final do vídeo você vai querer correr para a sua horta com um borrifador na mão. Mas antes da gente começar, eu quero saber a sua opinião. Você prefere usar métodos naturais ou confia mais nos produtos industriais? Escreva a sua resposta nos comentários agora mesmo, porque eu vou ler e interagir com vocês. Para entender essa mágica, nós precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para a história da jardinagem. Durante muitos séculos, os agricultores não tinham acesso a lojas com corredores cheios de fertilizantes e venenos coloridos. Eles dependiam da observação da natureza e de ingredientes simples que tinham em casa para resolver os problemas do campo. O bicarbonato de sódio, que é um composto químico natural, começou a ser usado na cozinha há muito tempo. Mas logo as pessoas perceberam que ele tinha propriedades incríveis fora de casa também. Cientistas e botânicos começaram a notar que certas doenças das plantas simplesmente desapareciam quando entravam em contato com soluções alcalinas. O pepino, sendo uma planta de origem tropical, ama calor e umidade. Mas, infelizmente, os fungos também amam esse mesmo clima. Foi assim, pela necessidade de proteger essas plantas frágeis sem envenenar a comida, que o uso do bicarbonato de sódio passou de um truque de avó para uma técnica validada por muitos especialistas em agricultura orgânica. Vamos começar entendendo o grande desafio de quem decide plantar pepinos em casa. Você prepara a terra com todo o carinho do mundo. Você planta as sementes com uma esperança enorme no coração. Você rega a terra todos os dias e fica observando cada pequena folha verde que nasce. Mas aí, de repente, algo terrível acontece com a sua planta. As folhas começam a ficar amareladas nas pontas. Depois, surgem aquelas manchas brancas assustadoras, que parecem um pó fino espalhado por cima da folha. Esse é o pesadelo de qualquer pessoa que tem uma horta, grande ou pequena. O nome desse vilão é o ídio, um fungo muito agressivo. Quando você vê isso, o instinto é entrar em desespero e correr para comprar um remédio forte. Muitas pessoas acabam gastando uma pequena fortuna em produtos químicos muito agressivos. Produtos que têm nomes tão complicados que nós nem conseguimos pronunciar direito. E o pior de tudo é que esses venenos podem deixar resíduos tóxicos na sua comida. Ninguém quer comer uma salada cheia de substâncias perigosas, não é verdade? Nós queremos alimentos limpos e seguros para a nossa família. É exatamente por isso que encontrar uma solução natural não é apenas um capricho, é uma questão de saúde. Então, como exatamente o nosso herói do dia entra nessa história para salvar a pátria? O bicarbonato de sódio é, na verdade, um tipo de sal. E ele tem uma característica muito especial, que nós chamamos de alcalinidade. Na natureza, as coisas costumam ser ácidas, neutras ou alcalinas. Os fungos que atacam os pepinos, como o temido oídio que eu acabei de mencionar, adoram um ambiente levemente ácido para conseguir se multiplicar. Eles se instalam na superfície da folha e começam a sugar a energia da planta. Mas quando você aplica uma solução feita com bicarbonato de sódio, você muda completamente as regras do jogo. Você altera o nível de acidez na superfície da folha do pepino em questão de segundos. O ambiente se torna alcalino. E para o fungo, isso é como tentar sobreviver em um planeta sem oxigênio. Ele simplesmente não consegue crescer, não consegue se reproduzir e acaba morrendo. Você cria um escudo protetor invisível
que impede que a doença se espalhe. E o mais maravilhoso disso tudo é que você faz isso sem prejudicar a planta, sem contaminar o solo e sem gastar quase nada do seu bolso. Mas preste muita atenção, porque aqui nós precisamos quebrar um mito muito comum no mundo da jardinagem. Muitas pessoas pensam que os remédios naturais são fracos. Elas acreditam que, por ser apenas um ingrediente de cozinha, o bicarbonato vai demorar semanas para fazer algum efeito. Ou pior, acham que é apenas uma crendice popular sem base científica. Isso é uma grande mentira. Diversos estudos em universidades de agricultura já provaram a eficácia dessa técnica. A ação do bicarbonato é, na verdade, quase imediata no bloqueio dos esporos do fungo. Claro, ele não vai curar uma folha que já está totalmente morta e seca. Milagres assim não existem. Mas ele para a doença no exato momento da aplicação. Eu quero que você imagine a seguinte cena maravilhosa. Você tem uma videira de pepino que começou a ficar esbranquiçada ontem. Você aplica a mistura hoje no final da tarde. No dia seguinte, quando o sol nascer, o fungo já parou de se espalhar para as folhas novas. É uma ação rápida, pontual e extremamente eficiente. Os defensores dos produtos químicos industriais não querem que você saiba disso, pois soluções baratas não dão lucro para grandes empresas. Agora nós vamos colocar a mão na massa e aprender a preparar a receita básica que vai transformar a sua horta. Papel e caneta na mão. Ou melhor, preste muita atenção nestas medidas exatas. Para criar a sua poção mágica natural, você vai precisar de 1 litro de água limpa. De preferência, use água que não tenha muito cloro. Se a água da sua torneira tiver cheiro forte de cloro, deixe ela descansando em um balde por algumas horas antes de usar. Depois, você vai adicionar exatamente 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. É muito importante não exagerar na dose neste momento. Nós vamos falar sobre os perigos do exagero mais para frente. Misture muito bem até que todo o pó branco desapareça na água. Você não deve ver nenhum grãozinho no fundo da vasilha. Coloque essa mistura dentro de um borrifador comum, desses que nós usamos para limpar a casa ou passar roupa. Pronto! Você acaba de criar um fungicida caseiro poderoso por menos de 10 centavos. Essa é a base de tudo, a primeira linha de defesa contra as doenças das folhas. Porém, existe um pequeno segredo para deixar essa receita básica ainda mais poderosa e infalível. Nós chamamos isso de o truque da aderência. Se você apenas borrifar a água com bicarbonato na folha do pepino, grande parte do líquido vai escorrer e pingar no chão. A folha do pepino tem uma textura meio áspera, mas ao mesmo tempo ela repele a água pura. Para resolver isso, você vai adicionar algumas gotas de sabão líquido neutro na sua mistura. Sim, o mesmo detergente suave que você usa para lavar a louça, mas preste atenção para escolher um que seja neutro e sem cheiros fortes. Meia colher de chá de sabão é mais do que suficiente para 1 litro de água. O sabão atua como um agente surfactante. Eu sei que a palavra é complicada, mas a função é simples. Ele quebra a tensão superficial da água. Isso significa que, quando você borrifar a mistura, em vez de formar gotas grandes que caem no chão, o líquido vai se espalhar como uma película fina e uniforme por toda a folha. O bicarbonato vai grudar na planta e fazer o seu trabalho de proteção com uma eficiência 100% maior. E se você quiser elevar o nível da sua proteção para o estágio profissional, você pode usar um terceiro ingrediente fantástico. Algumas pessoas gostam de adicionar 1 colher de chá de óleo vegetal à mistura. Pode ser óleo de soja, óleo de girassol ou até mesmo óleo de nim, se você tiver acesso a ele. O óleo tem 2 funções maravilhosas nessa nossa receita caseira. A primeira função é ajudar a selar o bicarbonato na folha, criando uma barreira resistente contra o vento e contra o sereno da noite. A mistura não vai lavar tão facilmente se der uma garoa fraca, por exemplo. A segunda função do óleo é sufocar pequenos insetos que tentem pousar nas folhas. Mas aqui vai um aviso muito importante sobre o uso do óleo. Se você decidir colocar óleo na sua mistura, você precisa agitar o borrifador constantemente enquanto estiver usando. A água e o óleo costumam se separar muito rápido,
Então, borrife 2 vezes, agite a garrafa. Borrife de novo. Agite de novo. É um trabalho manual simples, mas que garante que a planta receba a proporção perfeita de cada um dos ingredientes em todas as folhas. Eu quero contar para vocês um caso incrível que ilustra perfeitamente o poder dessa mistura que nós acabamos de aprender. Imagine um jardineiro chamado Carlos, que mora em uma região muito úmida e quente. No ano passado, o Carlos tinha 5 pés de pepino que estavam crescendo lindamente e cheios de flores amarelas. Mas em uma semana de muita chuva, o oídio atacou com força total. As plantas pareciam ter sido cobertas por farinha de trigo. Os vizinhos disseram para o Carlos arrancar tudo e jogar fora, porque a colheita já estava perdida. Mas o Carlos decidiu testar a nossa receita, com bicarbonato, sabão e água. Ele borrifou as plantas cuidadosamente no final do dia, cobrindo a parte de cima e a parte de baixo de cada folha. 3 dias depois, algo mágico aconteceu. As manchas brancas pararam de crescer e começaram a secar e ficar marrons. As folhas novas que nasceram na ponta dos galhos vieram completamente verdes e saudáveis. Os pés de pepino do Carlos se recuperaram de forma milagrosa e ele conseguiu colher mais de 20 quilos de pepinos frescos naquele mês. Essa é a diferença entre desistir e usar o conhecimento a seu favor. Mas o bicarbonato de sódio não é apenas um destruidor de fungos. Ele também tem um papel muito interessante no controle da saúde geral do solo, embora seja preciso ter muito cuidado aqui. Quando parte daquela mistura que borrifamos cai na terra ao redor da planta, ela pode alterar levemente o pH da superfície do solo. Os pepinos geralmente gostam de um solo neutro, nem muito ácido, nem muito alcalino. Se o solo do seu jardim for extremamente ácido, essas pequenas gotas de bicarbonato ao longo do tempo podem ajudar a adoçar a terra, como dizem os agricultores antigos. Isso melhora a capacidade da raiz de absorver os nutrientes que já estão na terra. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora, porque é crucial. Você nunca deve derramar bicarbonato de sódio puro direto na terra aos montes. Se o solo ficar alcalino demais, a planta não vai conseguir absorver ferro e outras vitaminas essenciais. As folhas vão ficar amarelas por falta de nutrição. A regra de ouro é sempre usar o bicarbonato apenas nas folhas, através do borrifador, e deixar que apenas pequenas gotas caiam no chão naturalmente. Vamos falar agora sobre outro inimigo terrível da sua horta de pepinos: os insetos sugadores. Você já notou pequenos pontinhos verdes ou pretos amontoados nos caules mais macios da sua planta? Eles são os famosos pulgões. Eles sugam a seiva da planta até ela murchar e perder toda a energia. O incrível é que a mesma mistura de bicarbonato com água e sabão que nós usamos para os fungos também funciona como uma arma secreta contra esses invasores. Quando você borrifa essa solução diretamente sobre os pulgões, o sabão rompe a camada protetora do corpo do inseto, enquanto o bicarbonato cria um ambiente completamente hostil para eles. Eles simplesmente não suportam o sabor e a mudança química na superfície da planta. Em poucas horas, você vai notar que os pulgões começam a ressecar e cair das folhas. É uma forma de controle de pragas muito respeitosa com o meio ambiente. Você resolve um problema grave sem usar pesticidas fortíssimos, que poderiam acabar intoxicando até mesmo os animais de estimação da sua casa. Uma dúvida muito frequente que eu recebo das pessoas é sobre o sabor dos frutos. Será que aplicar bicarbonato de sódio nas plantas deixa o pepino com gosto de sal ou com sabor de remédio? A resposta é um grande e sonoro não. Na verdade, pode acontecer exatamente o oposto. Quando você protege a planta de doenças e pragas usando o método do bicarbonato, a planta não gasta energia tentando se curar ou sobreviver a um ataque. Toda a energia do sol e todos os nutrientes da terra são direcionados para uma única função: produzir frutos incríveis. Os pepinos crescem muito mais rápido, ficam mais gordinhos, mais crocantes e cheios de água. E tem mais:
Como a planta está muito saudável, ela consegue produzir mais açúcares naturais durante a fotossíntese. O resultado é um pepino com um sabor muito mais fresco, levemente mais doce e perfeito para saladas de verão. É a prova viva de que quando nós ajudamos a natureza do jeito certo, ela nos recompensa com os melhores sabores possíveis. Agora nós precisamos falar sobre o tempo perfeito de aplicação. Não basta apenas ter a receita certa. Você precisa saber a hora certa de usar. Este é um erro que muitos iniciantes cometem e acabam prejudicando a planta sem querer. Você nunca, jamais, deve borrifar a solução de bicarbonato no meio do dia, quando o sol está forte e quente. As pequenas gotas de água funcionam como pequenas lupas em cima das folhas. Se o sol bater nessas gotas, ele vai queimar a folha rapidamente, deixando manchas marrons terríveis. O momento ideal, absoluto e perfeito para aplicar a sua mistura é no final da tarde, quando o sol já está se pondo. Nesse horário, a temperatura já está mais baixa e a planta tem a noite inteira para absorver os benefícios da mistura, sem correr nenhum risco de queimadura. Além disso, os fungos costumam se proliferar mais rápido durante a umidade da noite. Então você já cria um escudo protetor logo antes de eles tentarem atacar. O segundo melhor horário seria logo no início da manhã, bem cedo, antes que o sol esquente. E qual deve ser a frequência de uso? Quantas vezes por semana você deve aplicar o bicarbonato de sódio na sua horta de pepinos? Essa é outra questão onde nós precisamos ter equilíbrio. Como prevenção, se a sua planta está saudável e você apenas quer evitar que as doenças apareçam, aplicar a solução a cada 15 dias é mais do que suficiente. É como se fosse uma vacina quinzenal. Agora, se a sua planta já estiver doente e você estiver no meio de uma batalha contra o oídio, a história muda. Nesse caso, você deve aplicar a mistura a cada 5 ou 7 dias, até notar que a doença parou de se espalhar por completo. É fundamental observar o comportamento da planta. Depois que as folhas velhas e doentes secarem e as folhas novas começarem a nascer limpinhas e verdes, você pode voltar para o cronograma de prevenção a cada 15 dias. A paciência e a observação são as ferramentas mais poderosas de qualquer jardineiro de sucesso. Não adianta querer apressar as coisas com a natureza. Vamos quebrar mais um mito perigoso agora mesmo. É o mito de que, se um pouco é bom, muito deve ser maravilhoso. Na jardinagem natural, essa é uma receita para o desastre. Algumas pessoas pensam, se uma colher de chá de bicarbonato previne fungos, eu vou colocar 3 colheres de sopa cheias para matar logo tudo de uma vez. Por favor, não faça isso. Se você colocar muito bicarbonato de sódio na água, a solução vai ficar forte demais e vai queimar as folhas do seu pé de pepino em questão de horas. As folhas vão enrolar, ficar escuras nas bordas e acabar caindo. É o que chamamos de fitotoxicidade. Nós queremos proteger a planta, não fritar a coitada. Siga a receita que eu passei rigorosamente. 1 colher de chá rasa para cada litro de água. É a proporção cientificamente testada e segura. A mágica acontece pela constância da aplicação correta, e não por aplicar uma dose cavalar de uma única vez. Lembre-se sempre de que estamos tratando seres vivos e delicados. Você também precisa estar muito atento às condições do tempo. A chuva pode ser tanto uma bênção quanto um problema, quando usamos tratamentos de superfície nas folhas. Se você aplicar a sua mistura de bicarbonato hoje e chover fortemente amanhã de manhã, infelizmente, grande parte do produto vai ser lavada para o solo. É frustrante, mas faz parte do jogo. Nesses casos, você vai precisar reaplicar a mistura assim que as folhas secarem após a chuva. Mas não borrife o produto enquanto as folhas ainda estiverem muito molhadas da chuva, pois a água que já está na folha vai diluir ainda mais a sua mistura, reduzindo o efeito pela metade. Espere o sol secar o excesso de água. Por outro lado, épocas de muita umidade e chuvas constantes são exatamente os períodos em que os pepinos mais precisam dessa proteção, porque o risco de doenças fúngicas dispara. Portanto, fique sempre de olho na previsão do tempo e tente encaixar as suas aplicações nos dias em que não há previsão de temporais imediatos. A aplicação correta
também exige uma técnica específica. Você sabe como borrifar do jeito certo? Muitas pessoas apenas jogam a água por cima da planta, molhando apenas a parte superior das folhas. Isso é um erro muito grande. Os esporos dos fungos e os ovos dos insetos, como os pulgões, adoram se esconder exatamente na parte de baixo das folhas, onde tem mais sombra e onde a chuva normal não bate direito. Quando você for aplicar a sua solução de bicarbonato, você precisa se abaixar, virar o bico do borrifador para cima e garantir que a parte inferior de todas as folhas fique completamente umedecida. O caule principal também deve receber algumas borrifadas. É um trabalho um pouco mais demorado, exige que você passeie pela horta com mais atenção, mas é isso que separa uma colheita razoável de uma colheita espetacular. Uma cobertura completa garante que não sobre nenhum ponto cego onde o fungo possa se abrigar para voltar a atacar no futuro. E será que esse truque incrível funciona apenas para os pepinos? A grande maravilha do bicarbonato de sódio é que ele é um aliado versátil na horta. Se você tem tomates plantados ao lado dos seus pepinos, ou quem sabe algumas abobrinhas e abóboras, você também pode usar a mesma mistura nelas. As plantas da família das abóboras são tão sensíveis ao oídio quanto os pepinos. Os pés de tomate, por sua vez, também sofrem muito com fungos quando o clima fica muito úmido. Usar a mesma solução em todas essas plantas cria uma barreira de proteção em massa na sua horta. Apenas lembre-se de testar em uma folha isolada primeiro, caso você vá aplicar em plantas de folhas muito sensíveis e finas, como algumas hortaliças. Mas para as culturas de verão mais robustas, o bicarbonato atua como um verdadeiro guardião universal do jardim. Vamos fazer as contas agora e falar sobre economia, porque no mundo de hoje, cada centavo importa. Se você for em uma loja especializada comprar um fungicida químico comercial, você vai gastar de 30 a 80 reais em um frasquinho que vai durar apenas uma temporada. E você vai levar para casa embalagens de plástico complexas e instruções cheias de alertas de perigo. Por outro lado, um pacote de bicarbonato de sódio no supermercado custa em média 3 a 5 reais. Com um único pacote, você consegue fazer dezenas, talvez até centenas de litros de fungicida caseiro. A economia é simplesmente absurda. Você está usando uma pequena fração do valor para obter um resultado igual, ou, em muitos casos, até superior. Esse dinheiro que sobra, você pode investir na compra de sementes diferentes, em ferramentas melhores para a sua horta, ou até mesmo em um bom adubo orgânico para nutrir a terra no ano seguinte. Ser inteligente na jardinagem não é apenas sobre as plantas, é sobre gerenciar bem os seus recursos. Além da economia financeira, nós precisamos celebrar o impacto ambiental maravilhoso que essa escolha traz. O mundo está acordando para a importância dos insetos polinizadores. As abelhas, as joaninhas e as borboletas são essenciais para que as flores do pepino se transformem nos frutos que nós tanto amamos. Quando você usa pesticidas e fungicidas fortes, você acaba matando esses insetos bons de forma indiscriminada. Você envenena a sua própria equipe de trabalhadores gratuitos. O bicarbonato de sódio, por sua vez, não é tóxico para as abelhas depois que seca nas folhas. As joaninhas, que comem os pulgões, podem passear pelas folhas tratadas, sem correr perigo de vida. Escolher esse método caseiro é um ato de amor com a natureza. Você protege a sua comida, protege a sua família, que vai consumir o alimento, e ainda ajuda a manter a biodiversidade do seu quintal intacta e vibrante. Imagine a cena do momento da colheita, depois de seguir todos esses passos com dedicação. Você acorda em uma manhã de domingo. Você vai até o quintal e vê as vinhas de pepino fortes, com folhas verdes e rústicas, sem nenhuma mancha branca, subindo pelas treliças. E pendurados ali, como se fossem troféus, dezenas de pepinos escuros, firmes e pesados. Quando você corta o pepino com a tesoura, você sente o cheiro de mato fresco. Você leva para a cozinha, passa uma água corrente simples, afinal, você não usou nenhum veneno pegajoso que exige lavagens pesadas. Você corta o pepino em rodelas finas para uma salada,
e ouve aquele barulho crocante. O sabor é intenso, suculento, perfeito. Essa experiência não tem preço. E tudo isso se tornou possível porque lá atrás, no início do cultivo, você escolheu usar uma colherzinha daquele pó branco esquecido no armário. É a transformação da simplicidade em abundância pura. Para manter o sucesso a longo prazo, eu recomendo que você tenha sempre um borrifador preparado e rotulado, guardado longe da luz direta do sol. Faça da inspeção matinal das folhas do pepino um hábito relaxante, como uma terapia. O segredo de uma horta maravilhosa não é reagir quando o problema já destruiu a planta, mas sim prever e proteger de forma gentil. O bicarbonato de sódio é o seu melhor amigo nessa jornada. Ele ensina que nós não precisamos lutar uma guerra química contra a natureza, mas sim entender as regras do jogo e usar pequenos empurrões, como alterar um pouquinho a acidez de uma folha, para virar o jogo a nosso favor. A jardinagem é uma arte de observação, e agora você tem nas mãos o conhecimento que muitos tentam esconder. Você está pronto para ver os seus pés de pepino produzirem como nunca antes na história da sua horta. E aí? Quem diria que a grande virada de chave para ter uma colheita espetacular estava o tempo todo guardada no armário da sua cozinha? Nós desvendamos juntos que você não precisa de venenos caros para vencer o oídio e os pulgões. O simples fato de alterar levemente o pH das folhas com água, uma colherzinha de bicarbonato de sódio e um pouco de sabão neutro cria um verdadeiro escudo invencível para os seus pepinos. É impressionante pensar como algo tão barato e acessível pode garantir que as suas plantas fiquem saudáveis e que os seus frutos cresçam gigantes e saborosos. Tudo isso protegendo as abelhas e a sua saúde. Eu quero muito agradecer a você por ter chegado até o final deste vídeo e por se importar com formas naturais de cultivar alimentos. Se essa dica de ouro abriu a sua mente, por favor, clique no botão de se inscrever para não perder os nossos próximos segredos de jardinagem. Deixe o seu like e compartilhe com todos os amantes de plantas que você conhece. Agora, eu quero te fazer uma pergunta para nós continuarmos esse papo nos comentários. Você já tentou usar alguma receita caseira que deu muito certo ou muito errado na sua horta? Conta para mim aqui embaixo, porque eu vou responder todo mundo.